Boa noite, irmãos e irmãs. A você que está nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo mais uma vez. A vocês que estão aqui, vamos acordar. Domingo à noite, a gente está cansado, a gente está um pouco com vontade de descansar, principalmente os anglicanos. Os anglicanos gostam de fazer muitos cultos pela manhã, né? Geralmente o culto pela manhã, o pessoal parece que está elétrico. Aí chega à noite, o culto começa a ficar mais. Mas que bom que estamos aqui, vivendo na expectativa da ascensão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite, sobre como devemos celebrar essa festa e o que essa festa da ascensão do Senhor quer dizer para nós. Eu quero pedir para que você curva a sua cabeça, vamos fazer uma pequena oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos em Tua santa presença. Pedimos, abre os nossos corações para escutar a Tua palavra, ensina-nos por meio da Tua palavra e nos permita crescer em santidade, em amor, em fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, nessa semana nós celebramos a ida de Jesus aos céus. Uma festividade que ganha o nome de Ascensão do Senhor. O nosso texto mais proeminente está onde? Em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. É a famosa orientações finais de Jesus e a ascensão e a subida. Tem hora que quando eu olho para esse texto eu fico pensando que experiências que aqueles discípulos tiveram. Viram Jesus transfigurado, viram Jesus andar sobre o mar, viram Jesus curar pessoas e ressuscitar mortos e depois ressuscitar, passar 40 dias com eles, comer com eles, depois de ressuscitar. Mas agora chegou o momento de se despedir. Isso é o que eles pensaram na mente deles. É hora de nos despedir do Senhor. A questão toda é que o texto não fala de despedida. E mais do que celebrar uma festa, hoje eu quero convidar vocês a perceberem que a ascensão do Senhor, esse dia que celebramos as leituras da qual nós nos alimentamos na palavra de Deus, querem nos dar um direcionamento para como devemos viver a nossa missão, a nossa fé e a nossa relação como comunidade do Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês a partir de Atos, capítulo 1, dos versos 1 ao 14. Comumente, nossa leitura é Atos 1, de 1 a 12. A gente acrescentou os versos 13 e 14 propositalmente para que essa conversa fique maravilhosa. Então, o que eu quero trazer para vocês é um convite para olhar para essa passagem com um olhar para o futuro, sem ficar ligado nas coisas que estão fora do nosso alcance, mantendo o nosso pé no chão, nossos pés no chão, e sempre na perspectiva do reino, que é e ainda não é, se manifestando à nossa volta, em cada gesto de irmãos e irmãs, em cada trabalho missionário da igreja, em cada visita pastoral, em cada ação de ternura para as pessoas que amamos e para as pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Alguns teólogos chamam isso de o já e ainda não. Também o texto de hoje vai nos apontar para uma fé confiante, que tem convicção das promessas que Deus fez, na certeza de que Ele vai cumprir. Então, esse olhar que eu quero trazer para vocês, na experiência de Atos. Mas antes de mais nada, eu quero fazer uma pequena introdução ao livro de Atos, que deve ser importante.
O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Muita gente diz que é o Evangelho do Espírito Santo. Eu diria, porque o Espírito Santo está para testificar de quem é Jesus, que não é o Evangelho do Espírito Santo. O livro de Atos é a continuação do Evangelho do Senhor. E é nessa perspectiva que eu quero que você olhe a nossa conversa hoje. O Evangelho de Atos é o Evangelho do Senhor Jesus, contado agora a partir de uma outra perspectiva. O Senhor Jesus é o personagem principal do livro todo, mas ele está junto dos outros personagens de uma maneira diferente, por meio do seu Espírito, que foi derramado e vai ser derramado nas nossas celebrações no próximo domingo, na celebração de Pentecoste. Nós celebramos o Pentecoste, que é o derramamento do Espírito sobre os discípulos e também, praticamente, as pessoas dizem, é o nascimento da igreja. Eu não, meio que não concordo com isso, nascimento da igreja. O povo já estava reunido, o povo já estava orando, o povo já estava fazendo a missão. Quando Jesus estava presente fisicamente, estavam fazendo missão. Quando Jesus ascende ao céu, eles continuam orando, seguindo as orientações de Jesus. Então a igreja já existe, mas na realidade, naquele momento, a igreja é empoderada para vencer os desafios que vêm à frente. Então o livro de Atos conta essa experiência. Interessante é que ele, quando o livro termina, e não termina na realidade, ele está dizendo, a história agora é com você. A partir de agora. Ele vai no finalzinho e diz assim, ele não tem um fim, porque ele está dizendo, o evangelho chegou a você, e a história continua a partir de você. Então, dando essa introdução, eu quero chamar vocês a atenção para o verso 6 do capítulo 1. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Esse verso é muito interessante. N.T. Wright, em seu livro Atos para Todos, ele comenta, ao falar desse verso, que os discípulos pareciam crianças ansiosas durante uma viagem, que toda hora perguntam, já chegou? Toda hora vão perguntar, já chegou? E de fato, essa ansiedade não são só nas crianças, somos nós. Todos assim, no nosso dia a dia. A gente está muito mais preocupado com o fim de uma missão, com o fim de um projeto, com o fim do ano, mas muitas vezes esquecemos de experimentar a jornada. Mas é importante lembrar que os discípulos não estavam manifestando um desejo e uma ansiedade, uma expectativa só deles. Era uma expectativa de todo Israel, de que o Messias viria e restauraria o reino de Israel. Israel governaria sobre todos os povos. Essa era a expectativa. E Jesus não está jogando um balde de água fria, não. Jesus apenas está reorientando a visão deles. Porque viver sobre a expectativa do que pode acontecer ou de como vai acontecer atrapalha viver aquilo que deve acontecer. Há uma diferença aí e a gente precisa ter atenção a isso. Muitas vezes nos preocupamos com o destino quando viajamos de carro e esquecemos de apreciar a jornada, o trajeto. Tem tanta coisa boa. Quando viajamos de carro, às vezes a ansiedade para chegar logo no destino é tão grande que nem só as crianças que ficam, já chegou, a gente fica na nossa cabeça, chega logo, passa logo, aí fica olhando. Eu não sei se já acontece com vocês, mas acontece muito comigo. Quando eu vinha para Brasília, isso aconteceu, eu ficava olhando para o GPS para saber quantos quilômetros ainda faltavam. Quando eu estava chegando mais próximo, eu ficava com o GPS atento. Meu Deus, não acaba essa estrada. E parece que os discípulos estão nessa expectativa. Parece que não. Acontece logo o que tem que acontecer. Aconteceu tanta coisa. Jesus morreu, a gente ficou triste, mas depois ele ressuscitou, está com a gente, agora vai acontecer. Mas Jesus diz, acalma o coração. Não é isso que deve estar a atenção de vocês. O papel da igreja não é ficar especulando sobre o futuro. O papel da igreja está escrito em Atos capítulo 1, versos 8, parte B. Ser testemunho em Jerusalém,
Judéia e Samaria e até os confins da terra. O papel da igreja é ser testemunho do Senhor Jesus. Testemunho da ressurreição. Nós somos a comunidade do ressurreto. Nós não somos outra comunidade. Nós não somos uma comunidade daqueles líderes espirituais que morreram. Nós somos e ficaram mortos. Nós somos a comunidade daquele que ressuscitou. E agora tem todo o poder sobre o céu e a terra. É para isso que nós somos chamados. Não para especular sobre o futuro. Não para chegar com adivinhações sobre a vida de alguém. Nós somos chamados para viver o evangelho no nosso dia a dia. E essa é a primeira lição que Atos dos Apóstolos nos dá. É a primeira lição que deveria estar nos nossos corações. Nós somos chamados para testemunhar. Testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, tanto na minha vida como na vida de vocês. Do poder da ressurreição que temos experimentado no nosso dia a dia. Principalmente quando a vida não está fácil. Quando o caos se implanta às vezes sobre nós. E a gente ainda consegue dizer, até aqui o Senhor tem estado comigo. Até aqui eu tenho experimentado o poder da ressurreição de Jesus. E é essa a nossa missão. Testemunhar na nossa vivência diante das pessoas. Não é fingir um testemunho, é viver o nosso testemunho. Essa é a primeira lição. E esse levar as boas novas é entregando a nossa vida. Porque, só que tem uma coisa, ele ainda fala na frente, vocês precisam ficar em Jerusalém primeiro, para que o Espírito venha sobre vocês e derrame poder, dínamo, energia propulsora, força que move, que agita, para que vocês sejam testemunhas vivas daquilo que eu tenho feito ainda hoje. Por isso que eu falei que o livro de Atos não é o evangelho do Espírito Santo, é o evangelho de Jesus. O Espírito Santo testifica de Jesus, do que Jesus está fazendo ainda hoje no nosso meio. Porque Ele é o Senhor. E o Espírito Santo, conforme lá no evangelho de João, naqueles trechos do capítulo 14, do capítulo 15 e 16, ele vai dizer, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E depois ele fala, vou derramar do Espírito Santo sobre vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Quer dizer, a volta dele é por meio do Espírito. Então a gente precisa entender que temos que fazer missão, mas não uma missão ativista, sem o poder do Espírito. Mas para que a gente tenha o poder do Espírito, a gente tem que estar em Jerusalém. Jerusalém hoje é a nossa comunidade local. Jerusalém hoje é o lugar onde nós nos reunimos com as pessoas para buscar o fogo do Espírito. Nós não vamos para a igreja simplesmente para estar lá ou para receber algo de Deus. Nós vamos lá para encher-se do Espírito, para ter força, para ir no mundo e testemunhar. É por isso que a gente fala, nós anglicanos falamos muito no final do culto, e no poder do Espírito Santo, né? Testemunhar o evangelho de todas as pessoas e servir ao Senhor com alegria. A gente vai na igreja para pegar o fogo, a chama, para continuar a nossa semana, que não vai ser fácil, que vai ter desafios, que vamos enfrentar, e alguns enfrentam muitas vezes a fome, a miséria, o sofrimento. Mas ele vai no culto domingo para pegar a chama do Espírito, para ter força, para continuar testemunhando e vivendo a fé dele. Então essa é a primeira lição. É missão da igreja e do povo de Deus levar o evangelho no poder do Espírito, não ficar especulando sobre o futuro. Quero chamar a atenção agora para o segundo versículo, que é muito importante nesse texto. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos 1:9. E se você vai para o verso 10, você vai continuar vendo essa mesma experiência. Nós somos fascinados no céu. Já pararam para pensar sobre isso? Desde tempos imemoriáveis. Nós olhamos para o céu e nos contemplamos. Quando não tínhamos ainda os conhecimentos científicos que temos hoje do espaço, do universo, nós olhávamos para o céu e sempre imaginávamos uma morada de Deus. Mas quando a gente vê pelas Escrituras falar de céu como morada de Deus, a gente não está falando desse céu físico. A gente está falando de uma região celestial, espiritual, aonde
Deus reina sobre tudo, mas da onde emana para essa realidade física todo o poder e glória de Deus. E a gente ainda continua fascinado. Muitas vezes, quando vamos para os nossos cultos, nós queremos experimentar esse poder. Tem gente que fala para derramar o céu sobre a terra no nosso culto, e porque nós temos um fascínio pelo céu. E nós temos a tendência de ficar contemplando, porque nós somos fascinados pelo céu. E de repente Jesus está ascendendo aos céus, e os discípulos ficam contemplando aquilo. Essa experiência me lembra uma outra experiência que me chamou muita atenção. Quando Jesus é transfigurado diante dos discípulos. Eles ficaram tão felizes com a transfiguração, com aquela experiência, que eles não sabiam mais o que fazer. Eles não queriam fazer mais nada, eles só queriam viver ali naquele momento. Eles até falam: Senhor, ainda bem que estamos aqui. Vamos preparar uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Ele está dizendo assim: vamos preparar uma tenda para o Senhor, que é cumprimento da promessa. O profeta que nos anunciou a promessa, e o outro que nos trouxe a força da promessa, né? É uma mistura, a lei e o Espírito aqui, está todo mundo, vamos ficar aqui tá bom, é bom demais. E aí, como lá na experiência da transfiguração, aqui Deus precisa intervir de novo. 2 homens vestidos de branco falam para eles: ei, por que vocês estão olhando ainda para o céu? Atos 1:11. Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste partir. E aí tem uma coisa muito interessante, que aí é a nossa segunda lição, e que às vezes está muito... Como é que eu posso dizer para vocês? Às vezes parece que está obscuro. A gente não olha para o livro e não enxerga. Ele fala: esse mesmo Jesus que viste partir, vocês vão ver descer. Aí o pessoal já especula. Lá na volta de Jesus, ele vai voltar da mesma forma que ele subiu. A gente vai ver ele materialmente, fisicamente. Mas uma coisa que a gente não percebe é que logo em seguida, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, Jesus está vindo sobre a igreja. E às vezes as pessoas não percebem esse detalhe. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, Jesus está vindo sobre a igreja. Vocês os viram subir, parem de contemplar. Ele vai voltar. Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, até que tudo deixe de existir, eu ainda vou estar com vocês. Olha a loucura, né? Que às vezes na nossa cabeça, pá, que isso? A segunda lição é que a gente tem que entender que Jesus é o elo entre o céu e a terra, entre aquele mundo que a gente não conhece ainda. A gente apenas tem sugestões dele, um vislumbre, que é o mundo espiritual, e a nossa realidade. Por meio de Jesus, que está entre nós, através do seu Espírito, temos acesso a essa realidade espiritual, a esses céus da qual falamos, onde Deus está. E de maneira misteriosa, Ele também está aqui. Ele traz a plenitude da presença de Deus por meio do seu Espírito. Não precisamos ficar olhando para os céus. Somos convidados a ver. Ele está entre nós e devemos ter a plena certeza, pela fé. Uma fé que reconhece que Ele há sim de voltar, como Ele foi, mas Ele também já está aqui. E devemos experimentar isso. Parar de achar que é só contemplando. É perceber Ele nos gestos das pessoas que nos cercam, no abraço do irmão, na acolhida na igreja. E nem sempre na igreja, quando eu falo igreja, templo. Eu estou falando igreja, povo de Deus reunido. No cuidado que devemos ter. Podemos até contemplar, mas nós somos chamados a perceber Ele aqui.
É mais do que sentir. Porque se você não sentir, você não vai perceber. É olhar e enxergar Jesus nos nossos irmãos e irmãs. Enxergar Jesus nos gestos, nas coisas que acontecem no concreto da nossa vida hoje. Temos que parar de viver de especulação sobre o futuro e também de ficar só contemplando. Temos que começar a observar a nossa volta e entender que Jesus está aqui por meio do seu Espírito. E aonde tudo isso nos leva? É aí que eu quero concluir. O texto de Atos, capítulo 1, verso 14 diz: E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha, eles saíram, depois que os anjos chamaram a atenção deles, para pararem de ficar só contemplando, eles tinham uma missão dada, tinham que cumprir essa missão, que era ir para Jerusalém e buscar, esperar e aguardar aquilo que Jesus tinha mandado eles fazerem. Aí eles vão, e aí eles vão para onde? Cada um para sua casa? Não. Eles se reúnem constantemente, se dedicam a estar juntos em oração, cuidando uns dos outros. A lição que o texto nos traz hoje é que não é possível experimentar de fato a presença de Deus se não for na vivência da comunidade. Mas não pode se chegar à vivência da comunidade quando não se tiver certeza que tem que parar de ficar especulando sobre o futuro e parar de ficar só contemplando. Não é estar na comunidade só para contemplar, é cuidar um do outro, é servir a Jesus na vida do irmão e da irmã. Tem gente que diz que é servir a Jesus no culto. Não, o Evangelho não fala disso. O culto é uma parte daquilo que fazemos. O culto é o complemento. Não fique com raiva se você é daqueles que acha que o culto é o máximo do dia. Não, o culto é o complemento. É lá onde você vai buscar forças no Espírito. É lá onde você vai se reunir com seus irmãos. Mas ele é o complemento daquilo que a tua vida deve ter, que é a presença de Deus. A presença de Deus que te move a olhar e enxergar Jesus no outro, precisando dos teus cuidados, do teu serviço. Tem gente que só olha e vê Jesus só nos pastores. Aí só quer servir os pastores. Mas e o irmãozinho que está no banco? E o irmãozinho que geralmente às vezes está na portaria da igreja? E o irmãozinho que é responsável pela limpeza da igreja? Você tem que enxergar Jesus em todos. Os pastores, ainda diria, são os complementos também. Essa é a nossa missão. Quando fazemos isso, né? Quando estamos unidos como comunidade, cuidando um do outro, dedicado à oração, os céus vêm até nós por meio do Espírito. E aí as nossas vidas ganham sentido e nos movemos, não ficamos parados, mas seguimos nas lutas do dia a dia, testemunhando, levando vida onde a morte está, levando amor onde o ódio governa, levando santidade onde a corrupção reina, em direção à plenitude dos tempos, onde claramente o céu e a terra vão se encontrar definitivamente, e Deus fará morada entre os homens, conforme diz as Escrituras. E conforme disseram profetas e poetas, não haverá mais sofrimento. O leão e o bezerro vão poder pastar juntos, porque um não vai ser ameaça para o outro. O amor vai vencer o ódio. A verdade vai derrotar a mentira. Pois aí vai se cumprir por completo a promessa final de um só reino e um só Senhor, de um só povo, para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos.